Já. Então, vamos dar início ao nosso encontro de hoje, o nosso estudo de hoje, e vamos começar com a entoação do mantra Om 3 vezes, e depois vamos saudar os mestres. Om. 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 Om Ganapataye Namaha. Om Aim Sarasvatyai Namo Namaha. Ó amados mestres, clamamos por vossas bênçãos, para que possamos compreender os ensinamentos contidos no estudo de hoje, e que a vossa luz ilumine os nossos passos no caminho do conhecimento, para que cada vez mais possamos compreender a nossa verdadeira natureza. Que assim seja. Ah, então, hoje vamos começar, não é? Na iluminação. A leitura do Vivekachudamani, a suprema joia do discernimento entre o real, o irreal, entre o eterno e o transitório, entre o ser e o não ser. Então, Sri Adi Shankara é o instrutor deste livro. E agora iniciamos com o tema da iluminação. E diz, então, o Vivekachudamani: o estado de iluminação é descrito como segue: há uma consciência ininterrupta da unidade de Atman e Brahman. Então, a primeira descrição desse estado de autorrealização, de iluminação, é a consciência una do ser do iluminado com o ser supremo, ininterrupto, constantemente, sem pausa, sem quebrar, está eternamente ligado ao Supremo. Continua dizendo o seguinte: não existe mais nenhuma identificação do Atman com seus invólucros. Então, os invólucros que já foram citados várias vezes anteriormente, que diz que são a identificação com o corpo,
com a energia vital, o prana, com os sentidos, com a mente, com o intelecto e, finalmente, com o ego, que é chamado aqui de o primogênito da ignorância, ou seja, aquele que primeiro nasce da ignorância. Então, esses invólucros impedem. Devido à identificação com esses invólucros, nós não nos identificamos com o verdadeiro ser. E continua dizendo: toda consciência de dualidade é obliterada. Então, essa consciência desaparece de dualidade e de identificação com esses invólucros também desaparece. E continua dizendo: a consciência pura, unificada. Consciência pura significa aquela consciência que não está identificada com esses invólucros, que não está condicionada ao mundo externo. É a consciência una, a consciência plena. E continua dizendo: o homem que se encontra firmemente instalado nessa consciência é dito iluminado. Então, a pessoa que está firme em si mesma, em seu próprio ser, não se abala pelas coisas exteriores do não ser, as coisas da ignorância e as coisas mundanas. Ele nunca se abala, ele está sempre firme em si mesmo. Agora temos o Sloka 428. Diz-se que um homem está livre já nesta vida quando se instalou na iluminação. Então, quando o praticante espiritual alcançou a iluminação, a autorrealização, então ele automaticamente se liberou da ignorância do nascimento e da morte, consequentemente. Então, quem está instalado nessa iluminação, diz aqui que sua bem-aventurança não tem fim, é permanente. Para ele, este mundo de aparências está quase esquecido. Ele não ele vê essas aparências, mas não se ilude por elas. Em sânscrito, se diz que ele é um Jivan Mukta. E agora a Sloka 429 diz que, embora sua mente esteja dissolvida em Brahman, o Supremo, ele está plenamente desperto, livre da ignorância da vida, no estado de vigília. Mesmo estando no estado de vigília, acordado para as coisas do mundo externo, ele
está desperto, porque, embora a vigília seja o estado que nós chamamos de que a pessoa está consciente, de que a pessoa está acordada, para os sábios, esse estado de vigília é um estado de sonos, de sonhos também. Não difere muito do estado daquela pessoa que está dormindo e sonhando, no estado de sono. Então, esse estado de vigília não é tão diferente para os sábios. E o iluminado, ele é chamado o desperto, o vigilante, porque ele compreendeu que esse mundo externo é como um sonho, não é real. Essa vida é passageira, é efêmera, não é a vida eterna. E continua dizendo que ele está plenamente cônscio, mas livre de qualquer desejo, porque ele sabe que esse mundo todo é vazio, né? Tal homem é considerado livre mesmo nesta vida, ou ainda nesta vida. Isso é o significado da palavra Jivan Mukta, aquele que atingiu a liberação ainda nessa vida, ainda habitando o seu corpo grosseiro. 430. Para ele, as tristezas deste mundo terminaram. Embora possua um corpo finito, ele permanece unido com o infinito, porque ele, como consciência, não se identifica mais com o corpo grosseiro, finito, e se identifica, a consciência dele está identificada com a consciência suprema. Por isso ele está unido a essa consciência suprema, a esse infinito, a esse supremo. E diz que seu coração não conhece a ansiedade. Então, esse também é uma descrição para conhecermos aquele que atingiu a meta da autorrealização. Esse homem é considerado livre já nesta vida. 431. Embora viva no corpo, este lhe parece uma simples sombra que o acompanha. Já não está perturbado pelo pensamento do eu e do meu, porque ele sabe que não é o corpo e nem as coisas que se relacionam com o corpo são coisas reais. E continua dizendo: tais são as características do homem que é livre já ou ainda nesta vida. 432. Ele não se preocupa em investigar o passado, não está interessado em esquadrinhar o futuro, é indiferente ao presente. Por quê? Porque ele sabe que essa vida é a vida efêmera, a vida passageira, a vida do sonho, não é a vida real, não é a vida eterna. Então, ele não está envolvido com o presente, o que está acontecendo, e
nem com o passado, nem com o futuro. E diz aqui que é assim que podes reconhecer o homem que é livre ainda nessa vida. 433. O bem e o mal parecem existir no mundo. Pessoas e objetos parecem distinguir-se entre si. No entanto, ele, o iluminado, encara tudo do ponto de vista da igualdade, porque vê Brahman, o absoluto, o supremo, em todas as coisas. Ou seja, ele não vê as coisas como as coisas, ele vê tudo como Deus. Deus é tudo e Deus é todo. É assim que podes reconhecer o homem que é livre ainda e já nesta vida. 434. A boa e má fortuna podem advir. Ele encara a ambas com indiferença e permanece insensível a elas. Então, ele pode ganhar alguma coisa ou perder alguma coisa, mas ele permanece impassível perante isso. Por isso os mestres dizem, nesse mundo, na verdade, nada se perde, nada se ganha, tudo é passageiro. E é assim que pode reconhecer o homem que é livre já nessa vida. Tudo isso sobre o iluminado, sobre o autorrealizado. Agora, no 435, Shankara diz: como sua mente está continuamente absorta na bem-aventurança de Brahman, ele é incapaz de distinguir entre o interior e o exterior, ou seja, o interior dele mesmo e o exterior, que é o mundo que cerca a todos aqueles que estão encarnados num corpo. E é assim que podemos reconhecer o homem que é livre já ainda nessa vida. 436. A vida passa. Ele a vê como um espectador desinteressado. Não se identifica com o corpo, os órgãos sensoriais e etc. Está acima da ideia do dever. No caso, em sânscrito, o dever 300 e... Não, 436? é 36. Senhor. Porque Aqui não fala dever, não. ele fica acima da ideia do assim é, das normas sociais, das tradições, da, dos hábitos e se ele é pai ou se ele é avô ou se ele é tia, não importa. A mente dele não se conecta em uma coisa individual. A mente se tornou pura e segue a consciência pura. Aqui ele diz assim, aqui, livre de todo o sentido do eu e do meu,
em relação às ações do corpo, os órgãos dos sentidos, etc. E vivendo no espírito de desapego, esta é a indicação de um Jiva Mukta. Hum. Fala do dever, não, fala do desapego. Então, ele não, de certa forma, ele está desapegado daquelas normas sociais de deveres, deveres do homem, deveres da mulher, deveres do pai de família, deveres da função social ou do trabalho dele. Ele está livre, desapegado disso tudo. E assim pode reconhecer esse homem que é livre ainda nessa vida. 437. Pela ajuda das vívidas palavras das Escrituras, ele realizou sua unidade com Brahman. Ele não anseia por renascer ou reencarnar. Assim é que podes reconhecer o homem que está livre ainda e nessa vida. E 438, ele nunca se identifica com o corpo ou com os órgãos dos sentidos. Ele não tem o sentido de posse. Assim é que pode reconhecer o homem que está livre já nessa vida. 439. Através de sua visão transcendental, ele compreendeu que não há diferença entre o homem e Brahman, ou entre Brahman e o universo, pois ele vê que Brahman é tudo. Dessa maneira, ou assim, dessa forma, é que pode reconhecer aquele homem, aquele ser humano que está livre ainda nessa vida. Visão transcendental aqui fala que é através do conhecimento direto. Nunca vê nenhuma distinção. 440. O homem santo pode honrá-lo. O homem mau pode insultá-lo. Suas reações são as mesmas, porque é dito que para o ser realizado, a desonra não atinge, e as honras também não afetam ele. Ele está além de um insulto ou mesmo de louvores por outros espiritualistas. E agora o último versículo, Sloka, número 441. Tem que mudar a página, Jéssica. Opa, obrigada. Diz que os rios deslizam para o oceano, mas o oceano não é perturbado. Os objetos sensoriais fluem pela sua mente, mas ele não sente reação. Esse ser iluminado, ele não sente nenhuma reação, mesmo estando em contato com objetos externos. Assim, da mesma forma, analogamente, é demonstrado no fato de quando os rios chegam ao oceano, o oceano permanece oceano.
ele não se perturba. O nível dele também permanece aquele nível. Ele fica sempre impassível. E esse ser, ele vive na consciência da realidade una, a realidade suprema, a consciência plena. E ele é verdadeiramente livre ainda nesta vida. Muito bem. Então, com isto, terminamos a parte do Vivekachudamani, que explica sobre quem é o ser autorrealizado, quem é o ser iluminado, quem é o ser, quem é e como ele é, ou como ela é, esse ser humano, independente de ser homem ou mulher, ou jovem, ou adulto, ou velho, como ele se comporta. Quais os sinais dessa autorrealização, que são chamados os sinais do Jivan Mukta, aquele que se liberou ainda em vida. Muito bem. Então, vamos entoar o mantra do encerramento. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidiveshavai. Om Shanti Shanti Shanti. Que Deus nos aceite juntos, que trabalhemos juntos, que progridamos juntos, que estudemos a verdade juntos e que nunca briguemos. Oh, paz, paz, paz. Amém.